Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais este encontro. É com imensa alegria que podemos estar aqui junto com vocês, isso é o mais importante, porque sem vocês não faria sentido nada disso que nós estamos fazendo. E estamos tendo a oportunidade aqui de conversar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus, né? Sabe as palavras deixadas por Jesus, ensinamentos esses que nós, da Rádio Fraternal, colocamos todas as quartas-feiras no ar. Então é importante que a gente possa trabalhar junto dentro dessa perspectiva de conhecer um pouquinho mais. Não só apenas conhecer, né? A gente precisa também colocar em prática, não é verdade? A Rádio Fraternal hoje está presente em todas as mídias sociais. Nos procure ali, busquem a gente. Vocês vão ficar super felizes e contentes em ver que temos ali uma vasta programação, onde você vai encontrar a sua programação que vai lhe fazer bem, né? O intuito da gente, o intuito da Rádio Fraternal com a sua programação é levar exatamente a mensagem do Cristo. E dentro da programação você vai encontrar músicas para a gente poder fazer reflexões a respeito do nosso dia a dia, palestras edificantes, maravilhosas, que vocês vão poder ali construir alguma coisa junto com os seus amigos, com as suas famílias. E muito mais do que isso, sermos um pouco melhor sempre no nosso dia a dia, com base nos ensinamentos do Cristo. Então essa é a função da Rádio Fraternal, de todos nós que estamos aqui hoje, levar um pouco desse conhecimento, ok? Meu nome é Paulo, eu farei a condução hoje do Evangelho. Estou acompanhado hoje da Márcia. Olá. Boa noite, Márcia. Da Kátia. Olá. Boa noite, Kátia. Boa noite. E para todos vocês também o nosso boa noite. Nós vamos antecipar aqui rapidinho o que nós vamos ler hoje, né? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema lá, buscai e achareis. Olha os itens. Item 6, olhai as aves do céu, e também o item 7, para que vocês possam já buscar aí junto com os seus familiares, com os seus amigos, se você estiver no seu trabalho, não importa. O que é importante é que você realmente tenha essa leitura para que a gente possa, junto de vocês, construir exatamente uma narrativa a respeito do que quer dizer Jesus com esse tema de hoje. Tá bem? Nós vamos iniciar o nosso evangelho com a prece inicial, que será feita pela Márcia. Pode ser, Márcia? Claro, com certeza. Bom, então assim nós vamos acalmando o nosso pensamento, acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento até Deus, até a toda a espiritualidade, desde já agradecendo a este momento, mais essa oportunidade, e pedindo para que, através deste Evangelho, a gente possa fazer uma reflexão boa, ponderada, e que as nossas palavras possam levar a todos aquilo que cada lar, que cada pessoa que esteja conectada a nós, que esteja necessitando, e que possamos fazer uma reflexão divina, ligada a Deus, inspirado por Jesus. E assim nós vamos pedindo para que a Mãe Maria desde já nos abençoe e que a gente possa ter um evangelho abençoado. Assim eu vou fazer uma prece para a gente ter um início. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos um melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio para o qual possamos obter a paz, a saúde e a felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Ok. Então a Kátia quer fazer o item 6, Kátia? Faço sim. Podemos? Depois a Márcia vamos faz lá. o item 7. Tá bom? Ok. Do Evangelho segundo o Espiritismo,
capítulo 25, buscai e achareis. E tem 6, olhai as aves do céu. Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, mas fazem provimentos nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21 e de 25 a 34. Sétimo. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo este princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-la. Capítulo 14, número 6 e capítulo 25, número 2. Não se pode ver nestas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre o socorre com ajuda material, inspira-lhe os meios de saírem por si mesmos das dificuldades. Capítulo 27, número 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. Mas o homem insaciável nos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa
e por não haver atendido às advertências da voz na consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Capítulo 5, número 4. Muito bem. Pois é. Esse capítulo está falando muito claro. Coisas espirituais e coisas materiais. Então a gente já entende que nesse universo que a gente está falando aí dos ensinamentos do Cristo, ele é muito claro nas suas colocações. Ele não deixa dúvida nenhuma, né? Mas estamos passando por um tempo, por um período onde a materialidade hoje ela está superando a espiritualidade. O que nós podemos entender então de tudo isso, né? Dentro dessa, se a gente pode falar de uma filosofia de Jesus. Olha, ele nos ensinou exatamente tudo aquilo que a gente precisa fazer. Cabe a nós, dentro do nosso livre-arbítrio, que ele também concedeu, né? Tranquilamente deixou fazer o que você quiser, o que você quiser fazer, você fique à vontade. Só que você vai ter as consequências proporcionais àquilo, não é isso? Então Jesus nos ensina novamente aqui que nós precisamos entender que a nossa essência, ela não é material. A nossa essência, ela é espiritual. E por que ainda teimamos ainda em ter a materialidade ainda como uma coisa muito presente na nossa vida? Aliás, Deus nos deu também a materialidade, mas ele nos deu como ferramenta para que a gente possa utilizá-las da melhor forma possível. Ele não disse que você tem que usar exatamente essas ferramentas ou a materialidade para que você possa realmente superar tudo que é de Deus. Muito pelo contrário, né? Aqui é muito claro os seus ensinamentos. Eu gostaria de, então, abrir todo esse bate-papo, né? Que talvez não baste só a nossa fé, né, Kátia? Nós temos que trabalhar para conseguir. E uma pergunta, será que a humanidade tem conserto? Sim. Então é bom. Tem conserto, desde que se aproxime de Deus, né? Que ele Eu não acho. desiste nunca disso, né? Sim, né? Ele não desiste da gente. De jeito nenhum. Nós é que desistimos dele. Assim, nos afastamos, né? Vamos lá, Enquanto Kátia. a gente pender mais para o material, sem observar o moral, o espiritual, a gente está longe do caminho, né? A gente vai se perdendo nesse caminho. Mas a partir do momento que a gente cede, né? Cede ao chamado de Jesus, ao chamado de Deus, aquele chamado está lá dentro da nossa consciência, aqui mesmo está falando, a voz da consciência. Eu acredito muito de que a consciência que nós temos é a tal da centelha divina da qual fomos criados, né? Então tá lá, ele está presente no nosso espírito o tempo todo, então nos cabe ouvi-lo, né? Então o texto ele é maravilhoso, né? Um comentário aqui que é um dos mais bonitos, Completo por si. né? Que Ele tem. Nem precisaria explicações. Não, mas ele até vem com a explicação Claro. na sequência por conta de Sim. ser tão lindo e até, vamos dizer, meio poético, de que, puxando a gente para a realidade de que Jesus não diria o contrário do que disse em outros momentos, onde ele não está querendo dizer que é só a gente esperar de Deus, né? Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo assim, não, Deus vai tomar conta, Deus vai fazer isso. Sim, mas não. A sua parte Sim, também, mas né? não, né? Sim. Não é bem assim, não vamos ficar ali de braços cruzados esperando as coisas nos caírem ao colo, né? Porque não é assim, né? Vamos lá, no dia a dia, lutar, buscar a nossa... E aí, Márcia, uma perguntinha então. Será que ainda serão necessários muito ranger de dentes para que a gente entenda que a nossa natureza é espiritual e não material? Então, é uma pergunta complicada, né, Paulo? Porque isso depende, como a gente sempre diz aqui, esse caminho é único de cada um. Então, cabe a cada um fazer a sua parte,
pensar em todas as palavras que foram ditas por Jesus e entender que esse caminho nosso é mais, como a Kátia disse, um caminho mais espiritual. O texto, como eu disse a Kátia também, nada disso aqui. Todos nós precisamos da parte material. Estamos aqui, precisamos disso para viver. Precisamos disso para existir nessa terra, nesse momento, nesse planeta, nessa existência. Sim. Mas não podemos colocar isso como sendo o principal. A ganância, a parte de busca só dos bens materiais por si só, não vai nos levar a nada. Cabe a cada um de nós entendermos que estamos aqui para, na realidade, nos elevarmos espiritualmente. Então, procurar lapidar esse espírito, essas dificuldades que a gente tem, para a gente conseguir alcançar alguma coisa melhor no futuro. Com relação à humanidade no geral, eu ainda sou uma colocação assim, otimista. Exatamente. Não é pessimista, não. Não, otimista. Isso é bom. Eu ainda acho que por mais dificuldades que a gente passe, por mais tudo, eu acho que no contexto a gente está progredindo. Eu não quero acreditar que a gente não caminhe num caminho à frente. Entendi. Nesse último parágrafo, Kátia, diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e Ele as provê conforme a nossa necessidade. Só que sempre a nossa necessidade é sempre bem maior, né, do que Deus. É maior do nosso ponto de vista, né? Pois é. Tanto que quando você falou assim, o ranger de dentes ainda vai existir muito. Sim, enquanto a gente fica cedendo ao material, né? Sim. E a gente cede mesmo. Então você está sempre sofrendo por antecipação, pensando no material que você tem que ter ali na frente. Eu vou conseguir comprar um carro, eu vou conseguir comprar uma casa, ou coisas menores até, né? Nunca satisfeito. Não, eu vou conseguir comprar uma roupa assim, eu vou conseguir comprar um calçado assado. Então a gente sofre, range os dentes por coisas materiais, né? Nossa, maltratamos, né? Maltratamos, na realidade não é a espiritualidade, como muitas vezes as pessoas colocam, eu sofro porque... Vamos dizer assim, em algumas coisas, por que Deus não gosta de mim, né? Como às vezes a gente ouve algumas pessoas. Na realidade, isso é um sofrimento que a gente mesmo traz, que a gente mesmo procura, justamente por essa busca incessante do lado material. E não parar e analisar o lado espiritual, que é o que a gente realmente tem e precisaria tão pouco, né? O próprio Evangelho, o próprio Francisco de Assis... Quando lá no século X, estamos falando de um bom tempo, né? Bastante. Quando ele quer fazer a pregação do Evangelho, ele se dirigia ao Papa Inocêncio III. E ele disse que queria fazer a propagação do Evangelho da forma mais simples possível, como Jesus propagou. Mas o Papa faz uma reflexão: mas como é que você vai sair? Você precisa ter um local para você falar, você precisa de alimento. Ele disse: não, o que eu preciso é da minha roupa, que eu tenho no corpo, né? A ordem dos franciscanos é baseada exatamente na simplicidade, onde você vê hoje, e ele vai se alimentar como ele via as aves do céu, e aqui fala das aves do céu, como é que elas se alimentam? Então ele também teria a mesma ideia, a mesma afinidade, claro, guardadas as devidas proporções, mas ele também se alimentaria da natureza. Mas ele queria levar exatamente a palavra de Jesus da forma mais simples possível. Tanto é que o Papa Inocêncio III, que os papas naquele período até hoje são pedestais, né? O Papa atual fala do alto e o súdito fica aqui, né? Ele desce exatamente as escadarias, né, da igreja, se ajoelha aos pés de Francisco, beija os seus pés e diz para ele: vá com Deus. Prega o Evangelho da sua maneira. Então, talvez a gente precise de mais simplicidade, né? Sem dúvida. É tudo, é isso. Simplicidade e um olhar bondoso, né? Cristão. Caridoso, cristão. Olhar cristão, né? Um olhar. Bacana. Um olhar divino. É um tema, né, Márcia, que a gente poderia aqui ficar até
Meia-noite podemos Até ficar amanhã, até aqui? discutindo, né? Acho que a gente não vai poder É ficar, um viu, texto gente? muito completo. É. A gente consegue discutir 1000 coisas aqui, né? Também Mas tem o outra importante, parte. claro, É, o importante é que a gente consegue levar para vocês também, para que vocês também façam exatamente as suas reflexões a respeito, né? Eu acho que o mais importante quando a gente discute aqui nessa mesa, independente de quem esteja aqui, é que vocês possam realmente fazer uma reflexão a respeito, né? O que isso tem a ver com a minha vida? De que forma o Evangelho ele pode, né, na verdade, fazer algumas alterações, transformações na sua vida, não só na sua, como também na de todos. de né? todos. É ler, parar, Isso. refletir, como a Kátia disse. Isso. Adentrar ali dentro, ouvir aquela vozinha da consciência, a vozinha do coração. E a gente consegue ter uma ligação maior com a nossa parte espiritual também. E fazer uma... Tá lançado aí o desafio, hein, para vocês também aí que estão desse lado, e que vocês também possam fazer essa Ficar em reflexões. silêncio faz bem. Também. Bem, então a gente vai dar continuidade agora, né? Nós vamos pedir para que a Kátia faça as vibrações. Pode ser, Kátia? Pode sim. Então, nesse momento, vamos ainda tocados pelo texto, pelo evangelho que hoje lemos, comentamos um pouco, né? E que talvez os nossos amigos aqui também tenham outras considerações a fazer, né? Em seus lares, com seus companheiros aí lá. Então, vamos refletir um pouco mais. Refletir o quanto a simplicidade de Jesus pode fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Refletir o quanto esperamos da providência divina em nossas vidas. Pedir que ela realmente esteja conosco, mas que estejamos ativos e trabalhando em prol da melhoria moral nossa e de todos ao nosso redor. E junto com a espiritualidade maior que nos acompanha, nós aqui na rádio e os nossos amigos em seus lares, vamos fazer um combinado com eles de que o nosso melhor sentimento sempre seja levado a quem esteja em necessidade. Vamos procurar elevar sempre o nosso pensamento de forma positiva para o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão. Vamos desejar sempre a eles o melhor em suas vidas, em suas jornadas. Que Jesus, junto com Mãe Maria, Mãe Santíssima, os toque e os inspire a levar sempre o amor adiante, o amor a todos, as boas ações, as boas atitudes, os bons pensamentos. E que daí, com isso, a gente eleve muito a vibração do nosso planeta e faça com que aqueles nossos irmãos em sofrimento, estejam em sofrimento, recebam as boas vibrações. E as recebendo, elas lhes causem uma melhoria, um bem-estar, que eles também passem a vibrar positivamente pelo planeta. Então, que aqueles que estejam privados da saúde, doentes, acamados, aqueles que estejam em hospitais, que estejam nas ruas, privados da liberdade, que eles também recebam sempre o melhor e procurem olhar ao céu, sentir em seus corações a presença divina de Deus Pai, de Jesus e de Maria. E que essa presença divina em seus corações os torne gratos pelas experiências e os ajude a prosseguir sempre em paz, sempre desejando o melhor e sempre desejando o progresso de todos, o progresso moral de todos.
Que assim seja. Graças a Deus. Bem, não podemos aqui deixar de mencionar o nosso cenário natalino, né? Agradecer aí ao Ricardo, Estamos que no fez mês aí toda... especial. Isso, estamos aí no mês já de Natal, e que a gente possa realmente celebrar com muito amor, né? Com muita espiritualidade esse mês. Agradecemos muito a companhia de vocês nesta quarta-feira, onde podemos conversar a respeito, né? Reiteramos, que vocês busquem aí a Rádio Fraternal aí dentro das suas mídias sociais, das suas redes sociais, e compartilhem não só o assunto de hoje, né? Compartilhem tudo aquilo que vocês puderem acessar com todos aqueles que, de fato, alguém está precisando. Então, por que não compartilhar com essas pessoas? Tá bem? Nossos agradecimentos a vocês. Fiquem com o amor de Deus, com as bênçãos de Jesus, e tenham também uma boa semana. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.